Boa noite a todos. A gente vai começar. A ideia dessa apresentação aqui hoje é falar um pouco sobre robótica, sobre inovação, desenvolvimento. Na verdade, a fusão e a união da academia com o setor produtivo, com as startups, e como que isso pode modificar o nosso dia a dia, né? As oportunidades também que a gente está tendo aqui no estado. A gente dividiu três apresentações, né, de apresentação de si mesmo, né? Eu vou começar, eu sou o professor Gustavo. Bem, tá aí, né? Bem, a minha formação, eu sou engenheiro de computação aqui na PUC de Goiás. Já tem um tempinho, na época era UCG, né? Comecei em 2001, terminei em 2005, né? Daí eu trilhei meu caminho fazendo mestrado e doutorado em engenharia elétrica lá na USP em São Carlos. E minha área de atuação é visão computacional, né? E atualmente sou professor, pesquisador do Instituto de Informática, onde desenvolvo projetos de pesquisa, oriento alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica, trabalho em conclusão de curso, disciplinas na área de visão computacional, na área de programação, né? E eu vou falar um pouquinho também sobre o Centro de Excelência de Inteligência Artificial, que é um centro novo, do qual também sou pesquisador, né? E a área de interesse, de um modo geral, é visão robótica. Não sei se é um termo comum para vocês, mas de fato é a mistura de visão computacional com robótica. Okay? Tá aí quem quiser acessar meu site pessoal, tá com esse QR Code. Ou quem quiser me contactar, fique à vontade com o meu e-mail. Bem, vou falar um pouquinho sobre o CEA. O CEA é um centro de excelência de inteligência artificial que saiu de uma parceria bem bacana da Universidade Federal, o Instituto de Informática, do qual sou professor, né, a FAPEG e também a Embrapi. Aqui em cima a gente tem a parte da academia, né, a universidade que entra com recurso humano, com know-how, com os desafios de pesquisa, né, com o conhecimento necessário para a gente poder resolver problemas, né, que ainda estão abertos. A FAPEG, junto com a Embrapi, é o suporte financeiro que vem apoiando o desenvolvimento do nosso centro de excelência e em parceria com as startups, com a indústria, o setor produtivo de um modo geral. Tá? Bem, a gente acredita muito nessa mistura aqui. A gente tem academia, né, onde a gente tem ciência e engenharia. A gente está muito acostumado, dentro da academia, a desenvolver algumas áreas de pesquisa, fazer pesquisa básica, e essa pesquisa ela não atinge de forma muito rápida a sociedade, não contribui de forma muito rápida. Então, essa parceria, né, desses órgãos aí, que gerou, então, esse centro de excelência, é uma maneira de a gente acelerar isso, da gente aproximar a pesquisa e o desenvolvimento e inovação com o setor produtivo, né? Então, essa soma aqui, ó, de ciência e engenharia, com todas as cadeias do setor produtivo, desde startups, do agronegócio, da indústria, de um modo geral, né? A gente tem aí a oportunidade de formar pessoas, desenvolver produtos, desenvolver tecnologia e criar muita inovação. Então, esse é o mindset do CEA. Tá? Grandes especialidades que a gente atua atualmente, a gente pode resumir nessas 4 áreas aqui, que é otimização, visão computacional, robótica e processamento de linguagem natural. Se a gente for dar um Google nesses termos aqui, a gente vai ver que está tudo dentro de uma grande área que a gente chama de inteligência artificial de um modo geral. Tá? Exceto aqui, talvez, robótica, que tenha uma intersecção maior lá com mecânica, com outras áreas. Então, todas essas outras 3 áreas aí, elas estão dentro do guarda-chuva de inteligência artificial. Tá? E a gente, comumente, a gente está acostumado a entender a inteligência artificial como um setor pequenininho, né? Então, na verdade, a inteligência artificial é uma grande área, difícil, inclusive, de ser definida,
porque ela está presente em várias camadas e todo tipo de processo automatizado dentro de um computador que a gente faz. Desde calcular a distância, a medida de distância entre dois dados, por exemplo, entre dois valores, isso é um fundamento de inteligência artificial também. Então, fica difícil a gente separar essas coisas. Tá? Então, a inteligência artificial ela nasceu junto com a computação, de um modo geral, com o afloramento da computação. Né? Vocês já devem ter ouvido falar muito do Alan Turing, que é um grande pesquisador que contribuiu muito, inclusive com a definição do termo de inteligência artificial, que vai muito além daquilo que a gente conhece hoje, entende como inteligência artificial. Tá? Comumente a gente tem áreas que a gente chama de inteligência artificial que estão mais relacionadas com o reconhecimento de padrões, com processamento estatístico de dados, né? A inteligência sobe um nível a mais e tenta nos aproximar o computador do ser humano. Então, são camadas muito mais complexas, muito mais desafiadoras. Né? Bem, eu citei esses itens aqui. Acho que desconectou. Bem, eu citei esses itens de visão computacional, de processamento de linguagem natural, porque eles estão muito na moda atualmente. A gente vê várias aplicações na área de visão. Reconhecimento de face já é algo considerado praticamente, né? É bem comum a gente ter produtos na porta do seu condomínio que te reconhece automaticamente, dá a permissão de entrada, por exemplo. O celular permite você acessar ele com base no reconhecimento facial ou na impressão digital, por exemplo. Né? Então, é uma área que já está bem desenvolvida, ela é super antiga e está já funcionando como produto atualmente. O processamento de linguagem natural é outra área que está muito presente. Vocês já ouviram falar de chatbots? Né? Chatbots, então, a gente tem um fervilhado de soluções baseadas em chatbot para todos os lados. E o grande desafio é justamente retomar um problema que o próprio Alan Turing propôs na sua época, né? Que será que a gente consegue reconhecer, conversando com o computador, reconhecer que ele não é humano? Né? Será que é possível a gente fazer isso? Então, esse é um dos grandes desafios que norteiam aí o processamento de linguagem natural. Tá? Bem, a gente está aqui para falar de robótica, né? Então, essas coisas todas permeiam a robótica, porque a gente entende robótica como um conjunto de disciplinas que se interrelacionam e tem algum efeito físico, né, dentro do nosso espaço. Tá? Então, a gente tem um sistema computacional capaz de modificar o ambiente em que ele está, de forma física. Tá? Essa seria uma definição bem grande, né, bem guarda-chuva para a robótica. Tá? Então, a gente tem, no caso, a robótica móvel, que são os robozinhos que podem andar por aí. Temos os robôs estáticos, então, a gente está mais acostumado em ver braços mecânicos, né, em uma linha de produção, por exemplo. Né? Mas todo o know-how, toda a parte de processamento de dados, a parte de computação, que dá suporte para essas aplicações robóticas funcionarem, elas acabam se misturando com a própria computação. Tá? Então, a gente vai ali desde programação de computadores, física, estruturas de dados, reconhecimento de padrões, de sociologia, também. Todas essas sub-áreas, elas estão interconectadas e precisam funcionar, né, para poder dar vida a um sistema robótico. Okay? Bem, dentro do CEIA, nós temos alguns projetos em andamento que já concluíram também, e eu selecionei alguns em destaque. Então, esse projeto em específico, ele consiste no mapeamento de linhas de transmissão e vegetação. Existe um problema muito grande para as concessionárias de energia, que é fazer a poda, evitar curto-circuito nas suas linhas de transmissão. E a maioria desses curtos-circuitos são ocasionados por vegetação que entra em contato com a própria linha. Agora imagine o problema da gente
de uma empresa ter que fazer um mapeamento, levar uma pessoa para percorrer todo o espaço, todas as linhas de transmissão, verificando se tem uma possível fonte de curto-circuito, né? Bem, a gente quis automatizar isso e conseguimos. Então, um dos projetos, né, parte do projeto é construir o sensor, né, o sistema que faz o sensoriamento de todo esse problema. E com a consequência de a gente mapear linhas de transmissão, detectar a vegetação, classificar e detectar se ela está em contato ou possível contato com uma certa distância com a linha de transmissão, né? Então, só para ilustrar, esse aqui é o dispositivo que foi desenvolvido. A gente tem um LiDAR, câmeras, sensores iniciais dentro desse dispositivo aqui, e ele pode ser grudado em cima do teto de um carro, por exemplo, seja ele qual for. Desde que tenha a superfície lisa, né, que é grudado por ventosas. Bem, esse dispositivo, ele é muito comum ao Google Street View, né? Imagino que vocês estejam mais acostumados a ver esse tipo de carro andando por aí. Com a grande diferença que, nesse caso, a gente reduziu drasticamente a quantidade de sensores. Muito. Bem, outro projeto que tem tomado destaque atualmente, que está dentro também do conjunto de projetos do CEA, né, é a detecção e reconhecimento de placas de licenciamento. Bem, esse problema não é muito novo, né? Acho que todo mundo sabe que esse problema é bem antigo e existem várias soluções no mercado para poder a gente detectar, que permite detectar placas. Só que, muitas vezes, a gente precisa de um local extremamente controlado e preparado para a gente poder fazer essa detecção automatizada, em ótimas condições de luz e posicionamento de câmera. E a ideia aqui vocês já viram essas câmeras que estão disponíveis aí na nossa cidade, né? Então a gente usa a infraestrutura atual, sem nenhuma outra, sem nenhuma etapa de condicionamento das câmeras. A gente usa essas mesmas imagens, coloca aí numa GPU que rola alguns modelos neurais, e então a gente consegue fazer essa detecção. Bem, os desafios aqui são: as câmeras não estão no lugar melhor para poder fazer a visualização, as imagens são péssimas, muitas vezes a lente está suja, e a visada ela não é frontal, não é direta, ela muitas vezes é oblíqua. Então a gente vê parte da câmera, somente, ela está muito distorcida. Fazer um sistema robusto a esse tipo de coisa é um desafio que ainda está em aberto até hoje. E nesse projeto a gente conseguiu resolver isso razoavelmente bem, com 96% de acurácia, com testes, né, rodando em imagens aqui da nossa própria cidade. Outro projeto de destaque, ele vai ser complementado com o andar da nossa apresentação aqui, que é o desenvolvimento de algoritmos de navegação autônoma para robôs urbanos de médio porte. Bem, vocês já viram que tem várias iniciativas de carros autônomos surgindo por aí, normalmente atrelados a grandes corporações, grandes empresas, ok? E o desafio nosso será que a gente consegue competir diretamente com isso? A resposta é muito fácil, né? Com as grandes empresas, não, porque eles estão trabalhando diretamente com carros autônomos, existe uma infraestrutura muito grande, mas existe um nicho que é pouco, que exige uma outra complexidade, né? Tem outra complexidade de situação, de contexto, que seriam os carros de médio porte que podem trafegar junto aos seres humanos, no mesmo contexto urbano também. Com um diferencial. A gente não pode competir com o carro do Google, por exemplo, da Uber, porque eles têm muito investimento, têm muitos sensores, e a gente aqui não gosta, pelo menos fica muito difícil, né, de trabalhar com 1, 2 e vários outros sensores LiDAR.
Isso encarece muito o projeto, então a nossa grande aposta é trabalhar sempre com visão computacional e muita inteligência artificial. Bem, apesar de a gente entender que o nicho de carros autônomos, ele é difícil da gente estar competindo diretamente, atualmente mas num futuro próximo, acho que a gente vai estar bem em condições da gente estar desenvolvendo e competindo com essas grandes corporações. E por isso tem um projeto na esteira, que é o desenvolvimento de um laboratório de carros autônomos aqui no estado de Goiás, aqui dentro do Instituto de Informática, junto com o CEIA também. Então esse laboratório está sendo equipado, um carro elétrico já foi inclusive adquirido, e a gente tem tudo para dar certo, porque a gente tem o pessoal de Goiás, a gente tem os nossos estudantes, a gente tem o know-how para poder trabalhar com isso, porque a gente acabou desenvolvendo esse know-how nos outros projetos, né, com a grande vantagem que a gente acredita, que trabalhando sempre com equipamentos de baixo custo e investindo em muita inteligência artificial e principalmente visão computacional. Bem, aqui é a imagem do Instituto de Informática, né? Eu gostaria de convidar a todos, quem ainda não conhece, conhecer. Lá no Instituto de Informática a gente tem o Pixel Lab, e dentro do Pixel Lab roda o grupo de robótica e visão computacional, do qual eu participo. E eu e os meus alunos lá, a gente desenvolve tecnologias dentro desse projeto e outros mais. Bem, é isso. Essa apresentação inicial. Agora eu vou passar para Dmitry, por favor. Obrigado, pessoal. Som. Alô? Dá para me ouvir daí? Alô? Boa noite, galera. Primeiramente, meu nome é Dmitria. Eu sou estudante de Engenharia Elétrica da UFG. Eu faço parte do núcleo de robótica Piqui Mecânico, que é lá da própria universidade. Eu entrei no núcleo em 2019. De lá para cá, eu tenho trabalhado muito com robótica. Eu fiz um estágio numa universidade dos Estados Unidos em 2021 e esse ano, na verdade, no final do ano passado, eu também me juntei à Syncer. O Nigel vai falar um pouco sobre a empresa no final. E o Piqui Mecânico, como eu disse, ele é um grupo de robótica fundado por alunos da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação da UFG. Ele foi fundado em 2010. Ele surgiu basicamente pelo interesse dos alunos de aprender robótica e de aplicar o conhecimento que a gente tinha em sala de aula em problemas reais e, além disso, buscar conhecimentos adicionais. Nossas primeiras competições foram a Tour 2010 e a CBR. Hoje em dia, o Piqui Mecânico tem mais de 40 integrantes, tem gente de engenharia elétrica, de engenharia mecânica, de arquitetura, de engenharia física e de vários cursos da UFG. A gente tem uma estrutura empresarial, basicamente tem cargos administrativos e os cargos técnicos. A gente tem presidente, que sou eu atualmente, a gente tem vice-presidente, tem os capitães de cada projeto, a gente tem diretorias de eventos. E o núcleo é 100% gerido por alunos. A gente conta com orientação de professores, aqui tem o nome de todos os professores orientadores. A professora Thelma, o professor Gustavo e o professor Anderson, eles são professores do CEIA. O CEIA tem uma parceria muito interessante com a gente, que além de ter a orientação desses professores, o CEIA ajuda muita gente também na compra de equipamentos. E acaba que muitos alunos do Piqui Mecânico, eles terminam a faculdade, eles vão fazer algum mestrado com algum professor do CEIA. Ou, às vezes, muitos alunos dos professores do CEIA acabam ajudando o Piqui Mecânico. E de participar de competições de robótica, a gente também participa de organização de eventos de robótica
No caso, a gente participa na organização do TREM, que é o Torneio de Robótica Embarcada, e da OBR, que é a Olimpíada Brasileira de Robótica, e de alguns simpósios de robótica. Então, a OBR, por exemplo, tem todos os anos, é uma Olimpíada dos estudantes de ensino médio e fundamental. A gente também organiza palestras, minicursos e projetos sociais. A gente participa do Espaço das Profissões, eventos de tecnologia. A gente tem uma bancada aqui na Campus Party, inclusive. Essa aqui são algumas fotos do grupo. Mais fotos. Então, como eu disse, a gente tem essa pegada, além de competições de produção na área de robótica, de ensino e extensão. Opa, ué. Mais fotos. Acho que... Essa aqui são algumas fotos da nossa galera em eventos. Essa foto aqui é bem legal, que mostra um dia que a gente fez parceria com a Prefeitura de Goiânia para dar treinamento para os professores das escolas municipais, para eles darem aula de robótica para os alunos. A gente dá muitas vezes treinamentos de Arduino para os professores, treinamentos de Lego. E, inclusive, muitos alunos nossos são chamados para dar aula de robótica em várias escolas. Aqui, atualmente, são todos os projetos que o Piqui Mecânico participa e os que ele já participou. A gente participa basicamente da LARC, que é a Latin American Robotics Competition. A gente tem a SEC, o VSS, o Humanoid e o At Home. Eu vou falar um pouco mais sobre cada um deles. A SEC, basicamente, é uma categoria bastante educacional. As pessoas montam robôs com kit Lego. Não sei se vocês lembram aquele Lego que vocês brincavam na infância. Existem kits de robótica de Lego. A galera monta e tem que cumprir desafios. Nesse ano aqui, por exemplo, o robozinho tinha que pegar esses bonequinhos aqui, acho que não dá para ver muito bem, de isopor e levar de um local até o outro, isso de forma autônoma. A gente programa o algoritmo, mas na hora da competição o robô faz toda a missão sozinho. Aqui são algumas imagens da equipe. Aqui a gente também tem o Very Small Size Soccer, que são cubinhos que jogam futebol. Cada equipe tem 3 robôs e é muito legal. Tem um algoritmo que roda, né, em cada robô, e tem um algoritmo maior, um pouco mais complexo, com um pouco mais de inteligência artificial, que roda num computador separado, aí manda essa estratégia de jogo pro robô. E é muito legal que você consegue ver a interação entre os 3 robôs, o time, as jogadas ensaiadas, a defesa. É muito legal quando o adversário está com a bola, eles se posicionam na frente do gol para evitar o ataque do adversário. É bem interessante. Aqui algumas imagens. Aqui, em 2016, a gente ficou em 3º lugar na LARC. Também a gente teve 2º lugar nessa outra competição. E 3º lugar no Simulation 2D, mas é uma categoria que a gente não participa mais, então não vou entrar em detalhes. E em 2017, 4º lugar na LARC. E 2º lugar também na LARC. É o mesmo ano. Humanoid. Humanoid é um robô, como o próprio nome diz, humanoide. No início, o robô só disputava corrida. Atualmente, o robô joga futebol. Cada equipe tem um robô humanoide, a gente tem que também de forma totalmente autônoma. Então a gente envolve muita parte de visão computacional, envolve muita parte de manipulação robótica para
controlar os braços e as pernas do robô. Envolve também muita questão de estratégia de jogo. A gente também tem... aqui algumas imagens. Aqui é o campo, o robô. Aqui algumas imagens dos outros humanoides que tem na Lark. Vocês podem ver, assim, só uma curiosidade, que esse robozinho aqui é o Now. Ele já é um robô totalmente pronto, né, que você consegue comprar, que vem da universidade, que foi criado pela galera da Universidade da Pensilvânia. Mas o nosso humanoide é 100% feito pela gente. Desde das plaquinhas até tudo. Aqui o At Home, que é uma categoria que o robô ele tem que cumprir desafios domésticos, também de forma totalmente autônoma. Aqui é uma foto do robô, ele recebe um comando de voz, por exemplo, pegue uma caixa ou pegue uma garrafa. Ele entra na casa, reconhece o ambiente, pega a garrafa e leva até um determinado objetivo. Aqui mais imagens do At Home. Aqui são algumas imagens dos nossos troféus e é isso. Opa. Teste. Tá dando para ouvir? Bom, boa noite, pessoal. Vou apresentar para vocês, falar um pouco sobre a Syncer. A Syncer ela é uma startup, é uma spin-off de uma outra startup de Ribeirão Preto, a DataH. Só que ela tem uma conexão muito forte aqui com o estado de Goiás. Hoje a maioria dos nossos membros são alunos da universidade, também foram membros do PQ Mecânico. E o objetivo da Syncer é basicamente trazer a robótica para a nossa logística, né, do dia a dia. Aqui falando um pouco sobre mim, eu sou mestre e doutorando na área de visão robótica na Universidade Federal de Goiás. Atualmente eu sou líder da área de pesquisa em robótica na Syncer e também pesquisador no CEIA. E como a Dmítria, no passado eu fui pesquisador voluntário no núcleo de robótica PQ Mecânico. Então, como o professor falou no início, isso é muito importante, a gente ter essa conexão da universidade com a indústria, porque a maioria dos nossos colaboradores, eles passam por esse processo, né? Tanto da academia, passando para a parte de pesquisa como voluntário, até chegar no mercado de trabalho. Então, vou falar aqui brevemente sobre os dois principais produtos que a gente tem na Syncer. O primeiro é o nosso robô de entrega, ele está no stand na área aberta. Hoje a gente está na nossa terceira geração, na verdade ele vai sair esse ano. Então a gente está hoje na segunda geração, o SD02. Aqui a gente tem algumas características do robô. E o destaque aqui é que todo o design do hardware e todo o software, né, que roda dentro do robô é proprietário da Syncer. Então, é tecnologia 100% brasileira, feita aqui no Brasil. E, além do nosso robô, a gente tem toda uma plataforma na nuvem que permite a interação com os nossos parceiros. E um outro destaque, né, para o nosso robô é que ele tem a flexibilidade de operar tanto em ambientes internos quanto em ambientes externos. Então, você tem o mesmo hardware, o mesmo software, que permite você fazer operações tanto internas quanto externas. E o segundo produto que a gente tem é a Sara. A Sara é a nossa plataforma na nuvem. A ideia da Syncer é não ser uma empresa de robótica, ou seja, a gente não comercializa robôs, mas assim a gente presta robótica como serviço, e a Sara que permite a gente fazer essa integração com os nossos parceiros. Então, a partir da Sara, os nossos parceiros conseguem customizar as suas operações, sejam operações de entrega de última milha, ou logísticas internas, ou mesmo inspeções de calçada. Então, a Sara, o papel da Sara é permitir que essa integração ela seja mais simples possível e também permite a customização da operação por parte do parceiro. Então, a gente oferece o robô, a plataforma,
e toda a definição da operação e do serviço cabe ao parceiro. Falando um pouco do nosso modelo de negócio, nosso modelo é B2B, ou seja, a gente não entrega o serviço direto ao cliente, então a gente permite, como eu já tinha falado, permite essa interação com os nossos parceiros e eles vão prover o serviço para o cliente. Então, a Sara, ela permite fazer essa interação e a gente tem um plano, né, de assinatura. Então, como eu tinha dito, a gente não comercializa o robô. A gente permite que o parceiro ele tenha uma assinatura mensal e ele pode ter o acesso a um robô ou um conjunto de robôs e, a partir da Sara, ele faz todo esse gerenciamento de frotas de acordo com a sua demanda. Então, aqui só ilustrando, a gente pode ter N parceiros e, a partir da Sara, eles podem prover para os clientes, né, para as pessoas, diversos tipos de serviço, né, entrega de última milha, entrega de comida ou mesmo vigilância. E o nosso objetivo, né, a longo prazo é o Thinker Have Mind. O Thinker Have Mind é basicamente a gente ter dentro de numa área delimitada, como por exemplo um condomínio, uma frota de veículos e a partir do Thinker Have Mind a gente tem uma alocação dinâmica desses veículos para cada parceiro, né? Então a gente consegue alocar para o parceiro, de acordo com a sua demanda, um veículo para realizar um determinado tipo de tarefa, seja entrega de produtos, né, e-commerce, seja entrega de comida ou mesmo vigilância. E aqui só apresentando algumas operações que a gente vem fazendo. Hoje a gente opera em 3 continentes, no Brasil, Canadá e na Irlanda. Aqui no Brasil, a gente está com a parceria com o iFood, fazendo entrega de primeira e última milha. Também a gente tem a parceria com a Unipac na parte de logística interna da indústria. No Canadá, a gente tem a parceria com a Kevaris na parte de inspeção de calçada. Então, a gente permite que o parceiro possa utilizar imagens do robô para fazer essa inspeção. E na Irlanda, a gente está na área com operações de entrega de última milha, aqui no contexto de um campo de golfe. Com o iFood, né, a gente está, como eu tinha dito, a gente faz tanto a entrega de primeira e última milha. No lado esquerdo, a gente tem a apresentação da operação no shopping lá em Ribeirão Preto, do Iguatemi. A ideia aqui é que o robô ele faça essa primeira etapa da entrega, né? Então, hoje o iFood ele possui hubs no shopping, onde os motoqueiros fazem a retirada do produto. Então, a ideia é que o robô ele vá até os restaurantes, faça a retirada do produto e leve até o hub. E também a gente faz a última etapa da entrega, que seria chegando na residência da pessoa. Aqui, no caso, no contexto de condomínio, a gente sabe que tem uma burocracia para acessar o condomínio. Então, para facilitar e reduzir esse tempo de entrega, o nosso robô ele faz essa última etapa. Então, o entregador chega no condomínio, coloca o pedido dentro do robô e o robô faz a entrega na casa da pessoa. Perdão. E aqui só uma ilustração da nossa plataforma na nuvem, a Sara. Esse aqui é o centro de controle e comando. Então, aqui que é possível interagir com o robô. Então, você tem uma interface baseada em widgets que você pode customizar. Então, você tem feedback sobre o status da missão do robô, informações sobre os sensores e também informação sobre o status do robô dentro daquele ambiente, né, a posição dele. E, a partir dessa interface, também é possível enviar os comandos de missão. Além da operação autônoma, a gente permite também que o parceiro ele faça uma operação teleoperada. Então, nesse caso, a gente faz o streaming dos dados das câmeras do robô e também a gente permite o controle de forma remota. Então, aqui a gente tem uma conexão peer-to-peer, diretamente do robô com a interface, permitindo aí uma baixa latência, né, que facilita o controle do robô. Aqui mais um exemplo de caso de uso. Esse é um projeto
projeto que foi feito em parceria com o CEIA, um projeto do Embrapi, com o CEIA, a Universidade Federal de Goiás e a Nolic. A Nolic é uma startup de segurança, né? E a ideia aqui era fazer detecções de pessoas dentro de um condomínio. Toda essa detecção é feita dentro do robô e é enviado para a plataforma da Nolic. Então, aqui a gente passa informações de posição e velocidade da pessoa para que seja feita a detecção de anomalias. Então, o que seriam essas anomalias? Uma pessoa correndo em uma área que não deveria estar correndo, uma pessoa deitada em uma área que não deveria estar deitada, e a partir desses dados, a própria Nolic faz essa detecção e a emissão de alertas caso tiver alguma situação suspeita. Bom, é isso que eu tinha para apresentar para vocês, pessoal. Aqui os nossos contatos, caso queiram entrar em mais detalhes sobre o nosso produto. E obrigado aí pela vossa atenção. Pessoal, a gente vai abrir para perguntas. A gente tinha combinado em fazer, inclusive, uma mesa redonda aqui, respondendo algumas perguntas já encaminhadas. Mas quem quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Tirar alguma dúvida sobre o que foi apresentado, né? Não? Bem, eu tenho algo a comentar em relação a isso. A gente não foi técnico em nenhum momento na apresentação, né? Gostaria de despertar a vontade de se envolverem com robótica. O estado de Goiás tem um potencial muito grande de se envolver com robótica. A gente está acostumado a ver muitas aplicações no agronegócio, no comércio, né? E a robótica parece que ainda não conquistou essas áreas aqui no nosso estado, mas é um grande ponto de encontro dessas tecnologias. E hoje nós estamos exportando tecnologia de robótica para outros estados, outros países, outros continentes, né? O que o Nigel apresentou aqui para a gente é muito inspirador e eu fico muito orgulhoso de ver todo esse crescimento da Syncar, porque a gente tem um carinho especial, porque são alunos que passaram por nossa tutela. Foram projetos que foram desenvolvidos a partir deles também, né? Claro, o mérito é muito deles, que eles se organizaram para poder construir. E existem outras iniciativas nesse sentido também. Quanto mais, melhor. A Dmitry apresentou também algo que é muito inspirador durante a formação dos alunos. E às vezes parece algo de brincadeira, né? Mas pensando numa complexidade de uma tarefa da At Home, que é uma das modalidades de competição de robótica, da quais o Pique Mecânico participa. Imagina a complexidade de computador ou robô ouvir um comando em voz, interpretar aquele comando, andar pelo ambiente, se preservando e preservando o próprio ambiente, à procura de um objeto específico que ele não tem ideia onde está, né? A gente faz todas essas tarefas de forma muito intuitiva, porque a gente foi treinado desde criança a reconhecer padrões visuais, a gente entender o nosso ambiente, a gente saber o que é um obstáculo, o que é uma parede, o que é um ambiente, uma superfície plana que permite a gente navegar, a gente transitar, e o que é um copo, por exemplo. O que é um copo em uma imagem? Agora imagina o computador saber isso daí. Então existe muitas e muitas camadas, né, de especialidades diversas, sem contar a parte da própria construção do robô, que é bastante desafiadora, e a parte da eletrônica, inclusive. E os nossos alunos e todos aqueles entusiastas da área de robótica aqui no Goiás têm nos deixado muito orgulhosos, porque têm resolvido esses problemas com excelência lá no nosso instituto e em outras iniciativas também de ensino aqui no estado de Goiás.
E o mundo está aqui para todos nós. Do mesmo modo que a computação ela é uma profissão mundial, global, né? A robótica também. Um robô aqui funcionando no Brasil vai também passar pelos mesmos problemas para funcionar em qualquer outro lugar do mundo. Inclusive até no espaço, né? Quem já viu o rover lá em Marte, boa parte da tecnologia de visão computacional que roda nesses robôs da Syncer, por exemplo, foram desenvolvidas com o objetivo de fazer um robô lá em Marte andar sozinho, certo? Então, espero que tenha inspirado vocês, agradeço muito e qualquer dúvida pode entrar em contato com qualquer um de nós. Tá bom? Obrigado, pessoal. É só avisar para vocês que amanhã o robô vai estar no stand da FAPEG, das 10 da manhã até as 9 da noite, né? 8 da noite. Então, caso vocês queiram conhecer o robô de perto, tem a oportunidade de ir lá no stand e ver ele de perto lá. Obrigado.